Veja o Sol. Ele simplesmente caminha pelo céu ao longo do dia, certo? Mas, usando os raios-x, os astrônomos podem ver que o Sol é um lugar muito movimentado. Fotos feitas por detectores de raio-x mostram que existe um caldeirão de reações nucleares no seu interior. Com filmes sensíveis ao ultravioleta, vemos grandes línguas de gases superaquecidos se erguendo da superfície. Nossa estrela bem comportada e amigável é uma explosão termonuclear contínua. It's in high-energy astronomy where you really see that the universe is a violent place. It's not just made up of these good citizen stars that sit quietly fusing their hydrogen into helium. A NASA está fazendo observações em infravermelho. O infravermelho é absorvido pela umidade da atmosfera. Por isso, os telescópios são montados em aviões que os levam para além das nuvens. Just like fog lights on your car will enable you to see deeper, in the infrared you can see deeper into the universe. We warm human bodies shine in the infrared. Anything at my temperature in the universe is emitting planets, comets, other bodies. As regiões do universo com estrelas em formação estiveram sempre escondidas por trás de nuvens de poeira. Até que a astronomia em infravermelho nos abriu o caminho. Hoje vemos nuvens de hidrogênio gasoso frio se condensando e começando a se acender como estrelas. O céu em infravermelho é um lugar estranho e maravilhoso. Uma vez que tenhamos aprendido onde olhar, podemos invadir esses berçários estelares e bater algumas fotos dos bebês. Esta é a visão que o Hubble tem da nebulosa da Águia. Os pontos brilhantes na beirada daqueles monstruosos pilares gasosos são sóis recém-nascidos. Os cientistas devem muito de sua compreensão do universo não somente às fotografias espetaculares, mas também à estática do rádio, um sussurro que vem do céu. If you're listening to the universe with a radio telescope, it would mainly be a hissing sound. It sounds like steam escaping from radiators. Isso foi ouvido a primeira vez por acidente. Em 1965, pesquisadores dos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, tinham construído uma estação de escuta para captar sinais dos primeiros satélites de comunicação. E foram perturbados por um assovio de frequência ultrabaixa que vinha de todos os lados do espaço. O que eles estavam captando era a energia do grande clarão que deu origem ao universo. Um eco do Big Bang. Radio astronomy was the second big window we opened on the universe. The first big window was Galileo going and putting a telescope to his eyes and seeing what he could see with his own eyes, and then with film eventually. The next big step was radio astronomy. A great step forward in terms of discovering new things and understanding new things. A descoberta da radiação cósmica de fundo foi o suspiro final para os que queriam acreditar no universo eterno. Os defensores da ideia do Big Bang venceram. A radiação de fundo parecia ser constante e uniforme, vinda de todos os lados do espaço, exatamente o que seria de se esperar de um universo que tivesse começado de um único ponto. Mas então, por que as estrelas não estão espalhadas de maneira uniforme pelo espaço? As galáxias deviam estar se afastando à medida que o universo se expande, cada uma delas se afastando das demais exatamente como uvas passas numa massa de pão em crescimento. Astronomers had thought that the universe was sort of expanding uniformly and the galaxies were just going along, and that the only motion we should see is the Earth going around the sun and the sun going around the galaxy. But in fact, what we saw was that the largest motion of all was the galaxy itself moving. And that really surprised astronomers, and the only conclusion we could come to
was that something was causing the galaxy to move away from just the simple expansion of the universe. And after thinking about it for a while, a conclusion was that there must be a large group of galaxies near us. Quando os astrônomos marcam a posição das galáxias em seus computadores, encontram cordões, aglomerados e paredes feitas delas. Como pode ser se os radiotelescópios diziam que a energia do Big Bang estava espalhada uniformemente pelo espaço? There had to be some seeds at the beginning. There had to be some small lumps in the early universe that are going to grow to create the structure. Assim, Smoot saiu à cata de irregularidades na radiação de fundo para mostrar que a explosão do Big Bang foi desuniforme. Em 1989, um pacote de instrumentos subiu a bordo de um satélite. O explorador da radiação de fundo, ou COB. O COB encontrou variações sutis na energia deixada no momento da criação. Anunciada em 1992, essa foi considerada uma das mais importantes descobertas do século. O universo passou a fazer sentido de novo. Mais tarde, Smoot disse aos jornais que essas rugas na radiação de fundo eram as maiores e mais antigas estruturas jamais vistas. Ele disse aos repórteres que vê-las era como ver Deus. And that's the one that the press grabbed on because that's the one people could relate to. And that got spread all over and got much more attention, including people from philosophy and religion coming in and asking questions. Mas apesar de os pesquisadores poderem finalmente explicar por que existiam estrelas, galáxias e coleções de galáxias, isso ainda não resolvia o outro grande problema. É mais ou menos como o antigo poema infantil. Outro dia, no alto da escada, encontrei um homem que não estava lá. Ele não estava lá de novo hoje. Ah, como eu gostaria que ele ficasse longe. The problem is that we know that at least 90% of the universe is something we don't know what it is. No final dos anos 70, a astrônoma Vera Rubin e sua equipe notaram algo estranho nas bordas das galáxias em espiral, semelhantes à nossa. Como destroços que caem num redemoinho, as estrelas na beira das galáxias deveriam estar se movendo mais lentamente do que as estrelas do centro. Mas o que Rubin viu parecia desafiar as leis da física. As estrelas de fora estavam se movendo tão rápido quanto as mais centrais. We live, sort of 2/3 of the way, we being the Earth, about 2/3 of the way out from the center of our galaxy. And we're orbiting at 500,000 miles an hour. That's pretty fast. Mais rápido do que deveria ser. Tais velocidades só poderiam ser causadas por um grande puxão gravitacional, o que exige mais matéria do que jamais se detectou lá fora. Muito mais. It was a shock to learn that when we were studying the universe, we really weren't studying the universe. We were studying just the 5 or 10% of it that was luminous. So it's like, I don't know, trying to study the Earth and just looking at Pennsylvania. Todas as coisas observadas no universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, os aglomerados de galáxias, constituem apenas 10% do universo, talvez menos. As primeiras tentativas de rastrear a matéria perdida falharam. Esses 90% de matéria invisível são chamados de matéria escura. Mas ninguém sabe do que se trata. Talvez estrelas mortas, escuras, ou algum tipo de sujeira cósmica, ou ainda uma porção de coisas extremamente pequenas enchendo o espaço. Partículas subatômicas chamadas neutrinos podem ser parte da massa perdida, mas elas não são suficientes. Os cientistas procuram outros candidatos. Daniel Snowden Ift diz que a matéria escura pode ser feita de algo que os físicos apelidaram de WIMPs, abreviatura de partículas massivas de fraca interação, em inglês. Se elas existem, são menores do que um átomo. A única maneira de detectá-las seria procurando por seu rastro.
It's kind of like a ghost particle. It passes through matter without ever interacting with it, or I should say, hardly ever interacting with it. Every once in a while, a WIMP will come in and bump an atom out of wherever it's sitting, and that's the only indication that we would have that WIMPs exist. Ele está procurando por rastros impalpáveis que possam ter sido deixados em rochas de mica de 1 bilhão de anos. A mica tem uma das estruturas atômicas mais regulares de todas. Assim, se uma WIMP atravessou, deve ter tirado algum átomo de lugar. What we're looking for is the WIMP to come in, bump one of the atoms in the mica, and that recoiling atom then produces a chemical change within the mica. Em sua busca pelas WIMPs, ele lasca amostras sem fim de mica e as banha em ácido clorídrico. It's a little bit like developing a photograph. A mica gravada vai para um supermicroscópio que amplia a imagem 50 milhões de vezes. A mica pode ser o lugar perfeito para se encontrar as pistas da matéria perdida. Infelizmente, até hoje, Daniel Snowden Ift não topou com nenhuma WIMP. Pesquisadores surpreenderam os astrônomos em 1996 ao anunciar que tinham achado a matéria escura, ou pelo menos parte dela. Eles tinham captado ondulações no brilho de algumas estrelas causadas por outras estrelas anãs apagadas demais para serem vistas. Uma auréola desses objetos em torno das galáxias poderia constituir a parte que falta do universo. Os astrônomos chamaram essas estrelas pequenas e densas de machos. Abreviatura em inglês de objetos massivos e compactos do halo. A pesquisa para confirmar a misteriosa fonte da força de gravidade continua. I would like to think that in 10 years we know what the dark matter is, but I wouldn't bet very much money on it. But advances usually come in very surprising ways. Mas afinal, por que nos importamos com uma coisa que não podemos ver e mal podemos medir? Porque isso pode nos revelar como o universo vai terminar. A matéria provoca a gravidade, e a gravidade é a única coisa que pode funcionar como um freio para a expansão que começou com o Big Bang. Se não existir matéria escura suficiente, o universo pode continuar se expandindo e resfriando até terminar. Não numa explosão, mas num calafrio. Se houver matéria escura suficiente, a expansão chegará a um ponto máximo e se inverterá, atraindo tudo de volta de novo, até que o Big Bang termine num grande esmagamento. E depois, quem sabe, um novo Big Bang comece tudo de novo. Albert Einstein, entre outras coisas, revolucionou o modo como entendemos a boa e velha gravidade. Astronomers generally only talk about one force, and that's gravity. And the reason for it is almost everything that's important on the large scale, that is on the scale of planets and stars or the universe as a whole, is gravity. Desde Einstein, sabemos que a gravidade que derrubou a maçã de Newton da árvore não é um tipo de magnetismo. Ela é uma propriedade da matéria e do espaço. A matéria dobra o espaço. Quanto maior a massa, mais o espaço em torno dela é deformado. É por isso que a Lua gira em torno da Terra. Ela está presa numa depressão no espaço, um poço de gravidade criado pela massa da Terra. Quando bastante matéria se junta, a gravidade fica forte o suficiente para espremer átomos de hidrogênio e transformá-los em átomos de hélio. Esta fusão libera a energia que acende uma estrela. Mas a gravidade é também uma assassina de estrelas. Stars are born, age, evolve, and eventually die, just like people.
They have a regular life cycle. During the entire life of any star, there is this delicate balancing act because gravity is always at work trying to crunch the star down into a small point, and the high internal pressures are trying to blow the star up and blow it apart. And for about 90% of the life of the star is in nearly perfect equilibrium. And it just sits there, burning away and producing radiation. Só que quando o combustível se acaba e o incêndio se acalma, a gravidade está livre para esmagar o astro. Uma estrela de tamanho médio como o nosso Sol queimará por 10 bilhões de anos. Aí então, num tipo de espasmo cósmico, ela se inchará e engolirá os planetas mais próximos, antes de desmoronar e se transformar numa anã branca. Uma estrela com 2 vezes a massa do Sol desmoronaria de um modo ainda mais violento. Terminaria como um corpo superdenso do tamanho da cidade de Nova York, uma estrela de nêutrons. Uma colher de chá da matéria de uma estrela de nêutrons pesaria 100 milhões de toneladas. Mas o que acontece com uma estrela maior quando seu fogo morre? Digamos, uma estrela 50 vezes maior que o Sol. Ela pode explodir como uma supernova, deixando uma estrela de nêutrons em seu lugar. Aí ela continuaria encolhendo até restar apenas um ponto infinitamente pequeno, com uma gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar. Um buraco negro. The analogy that we have to space being stretched by the material is you have a rubber sheet and you put a ball on it and it causes a dent. Put a heavier ball, it'll cause a deeper dent. If you put a heavy enough ball, it'll just tear through the rubber sheet altogether. If you force too much matter into a limited amount of space, it'll just tear space like tearing the rubber sheet. Tudo bem se você está pensando que os buracos negros são algum truque excêntrico da ciência. Uma estrela infinitamente pequena e invisível desafia o senso comum. É o que acontece quando você olha para o universo através de cálculos matemáticos. Mas lá fora, no deserto do Novo México, os astrônomos descobriram que os buracos negros existem além das equações. 27 gigantescas antenas de rádio, cada uma com 24 metros de diâmetro, estão instaladas ao longo de 21 quilômetros para formar um único e imenso radiotelescópio. Eles chamam este enorme conjunto de antenas de VLA, sigla para Conjunto Muito Grande de Antenas, em inglês. James Moran é um dos primeiros radioastrônomos do mundo. The VLA has had a tremendous impact over the last 15 years. It's very important because it has tremendous versatility. You know, this technique of radio interferometers was developed after World War II, but this is the first really big array. There's 4 here. Dust obscures light rays, but this instrument can penetrate that dust because radio waves go right through the dust, and we can see down to the core of things that can't be seen in optical astronomy, for example. Acontece que um buraco negro pode criar sinais de rádio enquanto suga a matéria. Os sinais aparecem como feixes de micro-ondas, um laser de micro-ondas ou maser. Why you would find a maser in a black hole is a complete mystery. I don't think anybody would ever have predicted this. What we have found is that there's actually a very light molecular cloud in a disc shape. My friends refer to it as the maser frisbee. We didn't go looking there hoping to find something coming out of a very compact region around the black hole. It just plopped onto our computer printouts. Um buraco negro pode atrair poeira e gás da sua vizinhança para um disco rodopiante de moléculas. Essas moléculas liberam grandes rajadas de energia em rádio à medida que são sugadas. Parece haver buracos negros que não são feitos de uma estrela só, mas de aglomerados estelares inteiros, com massa 100 milhões de vezes maior que a do Sol. Esses monstros, ainda que infinitamente pequenos, são capazes de engolir outras estrelas. Mas para onde vai toda a matéria que cai num buraco negro? Escapa do universo? Possivelmente. Ou pode ser que ela brote em algum outro lugar do espaço. Com perdão pela metáfora indelicada, podem existir buracos brancos regurgitando matéria que foi engolida por buracos negros em outra parte do universo. Buracos de minhoca no tecido do espaço-tempo que levariam você de um ponto a outro sem cruzar o espaço entre eles. Ou ela pode ir para outro universo inteiramente diferente.
O gênio da astronomia teórica Stephen Hawking propôs que os buracos negros de nosso universo podem muito bem dar origem a outros universos. De fato, pode haver uma grande quantidade de universos como bolhas em um banho. Nós não sabemos e provavelmente jamais saberemos. Se você caísse num buraco negro, seria esticado até ficar mais fino que um espaguete, o que não seria problema nenhum, já que o tempo teria parado. As regras do universo como nós as conhecemos parecem não valer nos buracos negros. E isso é o que acontece quando você começa a lidar com infinitos. Ficamos com um universo cheio de buracos. Um universo com espaço enorme para a imaginação. Dos estúdios da Paramount Pictures, um dos maiores sucessos da história da televisão, a quarta série de Jornada nas Estrelas. Action! I want a full systems report. And Mr. Kiev, Mr. Tuvok, I want every iota of information that was recorded regarding this phenomenon. Let's see what you have, Mr. Kiev. There. It's registering only on subspace bands. We don't even have it on long-range sensors yet. Verteron emanations. Tunneling secondary particles. It certainly looks like a wormhole. But is it stable enough for us to enter? And if it is, where does it lead? There is, of course, a 75% chance a wormhole will not lead to the Alpha Quadrant. Great. Changing Jennifer's mark. That'll be Jennifer's mark. Yes, I gave that to her. I changed Thank it. you. Great. Thanks a lot. Os astrônomos do mundo real confirmaram que existem planetas circulando outros sóis. O problema é que não podemos chegar a esses outros mundos em nenhum tempo razoável. Os físicos do século XX dizem não poder construir nada que viaje mais rápido do que a luz. Mas isso seria lento demais para uma operação do século 24 como a Jornada nas Estrelas. The dramatic need of a television series called Star Trek is that we need to travel to a different planet every week. So Gene Roddenberry said, well, okay, we're going to have something that he called warp drive, which somehow warped space and let us travel through subspace. How does this work? We don't know. But nevertheless, we see it work every week, and hopefully the audience buys it. Muitos cientistas adoram esta série e escreveram livros mostrando como a física da Jornada nas Estrelas poderia funcionar. Afinal, não seria ficção científica se não tivesse ciência. O consultor científico de Jornada nas Estrelas, Michael Okuda. Our core fan audience is tremendously scientifically knowledgeable, and when we violate the laws of physics or the laws of physics according to Star Trek, they let us know, so they keep us honest. In the third season of the show, once we had a phaser come out of a photon torpedo port, something that I, to this day, don't know the difference between, and we got over 100 letters the next day. Any analysis yet, Ensign? Too far away. We'd have to be within 1,000 kilometers to get a detailed analysis. But that would mean a significant course change. Well, Mr. Kim, if there's even the possibility of finding a wormhole, I think we can afford a detour. Os cientistas levam os buracos de minhoca tão a sério que eles viraram exercício na aula de física de George Smoot. Dado um buraco de minhoca com alguns quilômetros de diâmetro, os estudantes devem calcular o que conseguiria atravessá-lo sem ser destruído pelas marés gravitacionais. The smallest piece of electronics that wouldn't be torn apart in terms of going through this. And the answer was, it's something that's smaller than a chip, but it's roughly the size of a chip. And so, you know, in science fiction shows, they just show small wormholes that you go into, but in reality, the wormhole would have to be quite huge. Teoricamente, você poderia ir para qualquer lugar no espaço ou no tempo. Até onde a física sabe, um buraco de minhoca faz um looping nas leis do universo. Assim, restam questões. Por que algumas estrelas parecem ser mais velhas do que o universo?
Porque as galáxias se movem como se houvesse algo escuro e enorme lá fora. We're not making people live 200 years. We're not doubling the gross national product. What we are doing is enriching everybody's lives by trying to answer some of the questions that I think everybody's interested in. São algumas das questões mais antigas, perguntas das crianças. De onde nós viemos? Para onde vamos? Existem outros mundos? O que existe além do universo? O que acontecia antes que o universo existisse? O que vai acontecer depois que o universo acabar? You want to find out, well, where does science end and where does philosophy take over? And it's not clear where they do. A astronomia moderna é um assunto novo. A cada vez que temos um novo instrumento melhor para vasculhar o vazio, descobrimos surpresas. Dados e mais dados que não se encaixam perfeitamente. I think it's portrayed as if the field is in total confusion and chaos, and I think very often it appears that way at the forefront when things are not understood and there are unsolved problems. But progress is being made. The fact that we're able to take these subtle clues, that things you can barely measure with the biggest, most sophisticated instruments, and figure out that they are telling you about what the universe was like 15 billion years ago, I think that's a terrific thing. Why does the universe exist? Given the fact that it does exist, the fact that it is as exquisitely beautiful, as exquisitely tuned as it is, that it works as astonishingly well as it does, and that we, very tiny creatures on a rather remote planet, not in any special place in the universe, have been able to evolve in this universe and sense the universe, the entire universe around us, that we can sense that there are things out to 15 billion light years away from us. That to me is just a mind-boggling concept. We are the only star in the universe that we know about that has life, so perhaps that makes one feel a little more unique and life a little more precious thing, knowing that it doesn't seem to be that common. Somos parte do universo. A matéria que conhecemos, aquela de que somos feitos, começou a existir como átomos produzidos por estrelas em explosão. I like very much the fact that every atom in our bodies has come from some star. If there were no stars, the universe would be all hydrogen and none of what we know would exist. And that's why it's not an exaggeration to say that human beings are stardust, because the iron in our blood and our hemoglobin and the calcium in our bones and all the other heavy elements in our body were created in supernova explosions. Em nossa busca por entender o universo, acabamos nos voltando para nós mesmos. Se somos feitos dos elementos das estrelas, não somos então de alguma maneira o universo tentando entender a si mesmo? Não era disso exatamente que os povos antigos falavam? Mas talvez nós estejamos sim no centro do universo.